Olá, eu sou Alex Godoy e está no ar mais uma edição do programa Direito em Foco. Dando continuidade à nossa missão de trazermos informações jurídicas e atualizações jurídicas, hoje falaremos de um tema consideravelmente novo no direito, que seria a constelação familiar. Para falar desse tema, hoje nós convidamos a doutora Deise Barros. Olá, doutora Deise, seja bem-vinda. A doutora poderia nos trazer um pouco da sua trajetória, fazer uma breve apresentaçãozinha da doutora, por favor? Sim, boa noite. Eu quero agradecer primeiramente o convite, que me foi feito pela doutora Rose Molitor e a oportunidade que o jornal ABC Repórter está me dando, de falar sobre um tema tão caro, um tema tão interessante como a constelação familiar. Bem, eu sou advogada, sou facilitadora em constelação familiar e organizacional. Também estou fazendo conciliação e mediação, de uma forma sistêmica, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Trajetória impressionante, doutora. Com certeza hoje vai trazer muita informação relevante para a gente. Iniciando o nosso tema de hoje, a doutora poderia explicar para a gente o que é a constelação e também explicar para a gente essa nossa nova decoração do cenário de hoje? Sim, posso sim, com muito prazer. A constelação familiar, ela é uma técnica terapêutica breve, voltada para a solução. Esta técnica, ela ocorre por meio de imagens e representação de mais gerações, perspectivas de mais gerações. Então, quando eu digo que ela é feita por meio de imagens, a gente utiliza a questão da imagem que cada um de nós trazemos do nosso sistema familiar e dos sistemas que estamos inseridos. E quando eu me refiro à representação, você pode fazer a constelação familiar por meio de pessoas que representem o teu sistema familiar, bem como por meio de bonecos, como estes, que eu trouxe aqui para mostrar, como você disse, a nossa nova decoração. Também pode ser feita a constelação, a representação dos sistemas, por meio de âncoras, que são âncoras de mesa, âncoras de chão, que eu não tenho nenhuma para mostrar aqui, mas por papéis que também se coloca no chão. Então, assim funciona a constelação familiar. Então, ela é uma técnica breve, porque ela foca na questão do cliente, não é uma terapia comum, que você leva algum tempo. Então, por isso que se diz que ela é uma técnica breve, voltada para a solução. Ela é cirúrgica, ela é pontual. Tá. A doutora disse que ela serve para essa questão, uma questão mais cirúrgica, um trato mais cirúrgico, voltada para essa resolução. Consegue me explicar um pouquinho melhor, assim, para que ela efetivamente serve, quais são as atuações dela? Certo. A constelação familiar, ela serve para muitas questões. Como nós estamos inseridos em sistemas, nós repetimos padrão, normalmente repetimos padrão, nós trazemos vínculos, vínculos imperceptíveis do nosso sistema familiar. Então, muitas vezes, nós repetimos padrão, medos, nós temos problemas de relacionamentos, nós podemos ter questões de ansiedade, relacionamentos mal sucedidos. Aí a gente até fala que tem pessoas que falam, eu tenho o dedo podre, eu vou me relacionar e nunca dá certo. Na verdade, nós não estamos tão livres quanto a gente imagina para fazer escolhas, porque nós temos vínculos, nós temos aí ligações com o nosso sistema familiar. Então, muitas vezes nós não sabemos, e é por isso que a gente trabalha com a perspectiva de mais gerações. Alguma coisa acontece em outras gerações que não é essa presente, e você repete padrão sem saber. Você pode estar repetindo algo que aconteceu lá no passado, com alguma de outra geração, e você desconhece. Às vezes você tem um medo e não sabe do quê. Por que você tem medo se você nunca passou nenhum trauma? Você tem talvez um trauma e não sabe por quê. Isso tudo pode vir do seu sistema familiar, pelos vínculos que nós temos com o nosso sistema. Então, muitas questões, N questões podem ser trabalhadas por meio da constelação familiar.
Entendi. Bom, então a gente está tratando de uma questão um pouco mais voltada para a psicologia, algo mais emocional, que acaba tendo uma grande utilidade hoje também na questão do direito, né, da própria judicialização, que a gente encontra em diversos setores. A doutora conseguiria me explicar como que funciona essa base da constelação? Ela é baseada em alguns princípios, leis? Como que é esse alicerce dela? Sim, a constelação familiar, ela foi compilado, né? Existem leis sistêmicas. Essas leis sistêmicas, que são os princípios básicos que regem a vida humana, pode-se dizer que elas funcionam tal qual a lei da gravidade, né? Você pode não conhecer, pode não concordar, mas se você desafiar, você vai conhecê-la de qualquer forma, né? Mesmo que você não aceite. Se você se joga do 13º andar, você vai se ferir ou vai morrer, ainda que você não concorde com a lei da gravidade. Assim são essas leis, esses princípios. E nós temos aí Bert Hellinger, um alemão, né, terapeuta, pedagogo. Ele compilou essas leis, que são essas leis sistêmicas, que são o fundamento, né, a base da constelação familiar. Quais são essas leis? Temos a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, eu vou falar um pouco de cada uma para que a gente consiga compreender o que é a constelação familiar e perceber que, como estamos inseridos em sistemas, nós temos aí como notar a atuação dessas leis, né? Quando eu falo de pertencimento, todos nós pertencemos a um sistema familiar. Então, se você exclui algum membro desse sistema familiar, esse sistema vai se ressentir, né? Porque a exclusão ela causa dor. E nós não herdamos somente a parte física, né, do nosso sistema. A física quântica, a ciência tem mostrado que nós herdamos, além de questões físicas, nós herdamos questões emocionais. Então, essa exclusão ela vai ficar registrada no sistema familiar. Então, por isso que eu digo, falando da lei do pertencimento, todos nós temos o direito de pertencer. Então, quando há uma exclusão, há uma dor, né? As pessoas que estão nos assistindo, talvez algumas já tenham passado por isso, de você chegar num ambiente e se sentir rejeitado, né? As pessoas não te olham, não te ignoram. Isso dói, né? E aí esse sistema familiar, ele vai tentar compensar isso, né? Nas próximas gerações ou naquela geração atual. Então, todos pertencem, essa é uma lei. Quando eu falo da segunda lei, que é a hierarquia, o que significa dizer que existe uma precedência, os pais precedem os filhos, né? Então, antes a gente dizia assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por quê? Os pais, como já têm experiência, eles passam as regras, né? Eles ensinam os filhos, né? E aí, com isso, todos têm um lugar nesse sistema, né? O pai tem um lugar, a mãe tem um lugar, e o primeiro filho tem o seu lugar, o segundo tem o seu, o terceiro também. Todos têm o seu lugar. Então, se você inverte essa ordem e um dos filhos ocupa aqui, fica no meio do casal, por exemplo, você já está criando um emaranhado, né? Criando um prejuízo para esse sistema, porque a natureza, tudo tem lugar na natureza. Assim é a lei da hierarquia. Se o filho mais novo vem para o lugar do mais velho, causa problema. Se esse filho, qualquer um deles, fica no meio do casal, ele vai aprender a se relacionar em triangulação, que a gente chama de, por exemplo, pessoas que só conseguem se relacionar em trio, né? Isso é um prejuízo para ele, né? Então, assim, o casal precede os filhos, eles têm que respeitar esse lugar e eles se olharem sempre, a relação deles não se mistura com a relação dos filhos, né? Essa é a segunda lei. A terceira lei é do equilíbrio entre o dar e o receber. Todos os relacionamentos têm que haver equilíbrio. Todos eles têm que haver equilíbrio. Posso dar um exemplo? Pode, claro. Então, quando eu falo desse equilíbrio, a esposa e o marido, se alguma dessas partes dá muito, né, e o outro, alguém vai embora, fica em desequilíbrio, alguém vai embora. Por exemplo, no direito nós temos aí o exemplo de pessoas que estudam para concurso público. O que acontece com essas pessoas?
Muitas vezes o marido estuda, a mulher trabalha, ela passa o dia inteiro trabalhando, o marido fica o dia inteiro em casa, ela trabalha para sustentar a casa, ela chega em casa, ainda vai cuidar da casa, limpar, né, zelar pela casa, fazer a comida, além de pagar os custos do estudo dele, né? Então ali ele estuda 3, 5 anos e ele passa num concurso. Quando ele passa, o que acontece normalmente, né, não em via de regra, mas pode acontecer isso, essa pessoa vai embora desse relacionamento, porque essa mulher que sustentou essa casa por tanto tempo, ela não é mãe dele, ela é esposa dele. Então, para ver o equilíbrio, o que deveria ocorrer? Ele que ficou estudando deveria cuidar dessa casa para que ela chegue e as coisas estejam feitas, né? Porque ele tem que devolver, de algum modo, o que ela está fazendo, né? Para que não fique desequilibrada essa relação. Entendi. Então, realmente é uma questão bem sistêmica, né? A gente consegue verificar que existem essas hierarquias, né? Como a doutora pontuou, que existem essas questões de colocação, né? De pessoas estarem inseridas em determinadas, entre aspas, cargos, né? E que não se pode fazer alteração desses cargos, né? Colocar alguém fora dessa estrutura, porque senão essa estrutura toda acaba desabando, né? E é aí que começam esses conflitos. Seria isso, basicamente, uma das leis. Sim, sim. Esses conflitos nós podemos até citar assim, dizer que a conjugalidade não se mistura com a parentalidade, né? Então, quando nós vemos aí, por exemplo, questões de alienação parental, é o casal colocando os filhos no meio das relações, né, usando o filho como moeda de troca. Então, isso tudo é um desequilíbrio muito grande e agora vai parar no judiciário, né? E a gente aqui está em Direito em Foco, falando justamente do direito, né? O que acontece com isso tudo? Isso vai sobrecarregando ainda mais o judiciário. E por isso que hoje nós temos a Constelação vendo esses conflitos, tentando mostrar para essas pessoas de onde vem esse conflito, para que elas consigam colocar cada coisa no seu lugar e trazer paz para esse sistema, tranquilidade para esse sistema familiar, para essas pessoas. Entendi. Bom, doutora, eu vou agora chamar um pequeno intervalo, tá? Logo mais retornamos com a doutora Deise com maiores detalhes dessa questão tão relevante que a gente acabou verificando aqui, acaba se enquadrando em muitas questões, principalmente jurídicas, da constelação familiar. Até logo. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo.
Welcome to Bilingual School, Brasil-Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil-Canadá, educação infantil e bilíngue. Olá, sou Bernardo, meu nome é Bruno Gabriel, passando para parabenizar nossa cidade pelos seus 466 anos. Muitas vitórias, muitas conquistas, uma cidade que prospera, uma cidade que cresce e que se desenvolve. Por isso, para você que faz da nossa cidade uma cidade cada vez melhor, os meus parabéns. Parabéns, São Bernardo do Campo, pelos 466 anos. Estamos de volta com o programa Direito em Foco. Hoje estamos aqui com a doutora Deise Barros, falando um pouco sobre a constelação familiar. Seguindo esses esclarecimentos prestados pela doutora Deise, a doutora conversou sobre essa questão sistemática da constelação familiar e eu acabei, assim, a gente acaba identificando um pouco e até ouve um pouco as pessoas confundirem isso com uma questão astrológica, né, de astrologia por conta do nome, ou mesmo achar que isso tem algo a ver com uma religião ou algo do gênero, mas com base nessa questão sistêmica e hierárquica que a doutora passou, eu não consigo verificar muito silogismo quanto a isso. Como que a doutora consegue expor para a gente e esclarecer essas três questões? Doutor Alex, realmente a constelação familiar ela não tem absolutamente nada a ver com religião. A base é científica, né? Então, nós temos aí a base dela por meio da hipnoterapia, análise transacional, a PNL e uma série de ciências como a biologia, física quântica, né? Tudo isso são as bases da constelação. O nome constelação familiar, ele, numa tradução, porque ele vem do alemão, né? Bert Hellinger é um alemão que desenvolveu essa técnica, né? Compilou as leis sistêmicas. O que acontece é que, numa tradução para o português, caiu justamente em constelação familiar, o que não tem nada a ver com misticismo, com estrela, com astrologia, em absoluto nada a ver. É só em uma tradução é que caiu nesta palavra, né? E assim, para te dizer, da constelação familiar, muitas pessoas confundem, acham que tem a ver com religiosidade. Não tem, né? Como eu já disse, é ciência pura. Como aqui no Brasil, as pessoas, nós temos muita gente assim, um pouco criativo, está indo realmente, algumas pessoas estão levando para o lado religioso, mas isso não tem a ver com a verdadeira constelação familiar. Tá? A constelação científica, que é essa que nós conhecemos, aplicada no judiciário, essa que eu desenvolvo, que profissionais sérios desenvolvem, ela não se mistura com religião de forma nenhuma. Certo, entendi. E a doutora também agora expôs essa questão dela implementada no judiciário. Antes da gente entrar nessa questão, que seria o foco da constelação familiar para esse programa, eu queria entender também essa questão que a doutora explicou no começo do nosso primeiro bloco, onde a doutora falou que ela poderia ser trabalhada de uma forma em grupo ou individual, e também como ela pode ser aplicada, se ela pode ser aplicada não só no âmbito familiar, mas se ela pode ser aplicada também, por exemplo, no âmbito corporativo, por exemplo. A doutora poderia explicar um pouquinho sobre esses cenários também? Sim. Quando a gente fala na aplicação da constelação familiar, ela pode ser aplicada em grupo, né? A representação ocorrendo por meio das pessoas, e aí nós temos nas duas formas, em grupo ou com os bonecos, né? Como eu trouxe aqui, os bonequinhos para mostrar. Esta é a individual. Então, quando você vai fazer a constelação individual, você se utiliza de bonecos ou de âncoras, né? E aí fica somente o facilitador em constelação e o cliente, a pessoa que traz a questão. Agora, quando vai
quando há ela em grupo, quando é feita em grupo, as pessoas representam o sistema familiar do cliente, né? Então, assim, dentro do sistema é vista aquela questão representada pelas pessoas. Aí nós temos o campo de informação, tanto atuando em bonecos, o campo de informação que é chamado campo morfogenético, que explica como o outro pode sentir sensações do meu sistema familiar, isso ocorre por meio do campo morfogenético, e os bonecos também, porque, veja, a gente quando pega um celular e olha, nós não temos fio, né? Também não vemos ali como funciona. Ali tem o Google com todas as informações, né, que a gente necessita. Só que a gente não tem fio, a gente não consegue ver as ondas, né? Assim somos nós que carregamos as informações do nosso sistema familiar. A gente não vê nada, mas nós carregamos todas essas informações, né, do nosso sistema familiar. Ou, como você perguntou, se ela pode ser aplicada nas organizações, sim, ela pode, porque como estamos inseridos em sistemas, a empresa, ela é um sistema, né? Então, você pode utilizar a constelação no mundo corporativo, fazendo uma constelação, por exemplo, da empresa como um todo, ou em partes, né? E em departamentos dessa empresa, por exemplo. Só que aí ela não chama constelação familiar, aí é constelação organizacional, importante dizer isso. Então, se você, por exemplo, está com alguma questão na empresa, o financeiro dessa empresa não está bem, e você fala, nossa, mas por que está acontecendo isso? Ia bem e de repente não está tão bem como deveria, né? Você pode constelar essa questão, né? Pode constelar um determinado setor, como eu já disse, dessa empresa, porque ali tem um sistema, né? Ali é um sistema organizacional. Então ela seria basicamente uma ramificação dessa constelação familiar, essa constelação corporativa. Poderia ser nomeada dessa forma? Não diria que fosse uma ramificação, né? Como eu disse, como nós estamos inseridos em sistema, em qualquer situação que haja um sistema, pode ser feita uma constelação. Perfeito. Então, no caso da familiar, a gente aplica ela para as questões de vínculos, né? Dinâmicas familiares. E no caso da constelação organizacional, a gente vai aplicar ali dentro de uma empresa, verificando quais são os vínculos, quais são as questões que tem também dentro daquele sistema. Então, onde há sistema e tudo, nós estamos inseridos em vários sistemas, porque escola é um sistema, a religião é um sistema, o bairro é um sistema, todo momento estamos inseridos em sistemas, né? E quando a gente está inserido em sistema, sempre há sincronicidade entre esse grupo, né? É por isso que pode ser feita a constelação para ver de onde vem, porque às vezes não é seu aquilo, né? Vem do outro, porque você está relacionado sempre ao outro, né? A gente está em conexão com o outro. É bom trazer essa visão da doutora, porque a gente consegue verificar que, de fato, esse tema ele é um tema extremamente em alta, porque ele se aplica a todo tipo de relação. Então, não somente a essa questão psicológica, psiquiátrica, e única e exclusivamente, mas nas questões de relacionamento ao todo, relacionamento profissional, relacionamento, pode-se dizer, acredito, até um relacionamento amoroso ou um relacionamento familiar. A doutora falou bastante dessa questão sistêmica. A gente consegue trabalhar uma questão chamada direito sistêmico. Como que seria isso, para explicar para a gente? Sim, é importante, primeiramente, quando a gente fala em direito sistêmico, falar, esclarecer que o direito sistêmico não é uma nova área do direito. Não é como o direito civil, como o direito penal, não. Quando a gente fala em direito sistêmico, é uma postura sistêmica do aplicador do direito, seja o juiz, seja o promotor, seja o advogado, todo aquele que trabalha com o direito, ele terá uma postura sistêmica que pode-se dizer que quando chega até você aquela questão, aquele indivíduo, você já não vê mais como um ser único. Você vai olhar para aquele indivíduo e considerar que ali existe um sistema familiar, que ele está inserido em um sistema, portanto,
ele tem um contexto, né? Aquela ação que gerou aquele processo, que gerou aquele conflito, não é somente ela. Existe ali o não dito, e por trás desse não dito é que você vai buscar as relações, né, os vínculos familiares. Então você vai considerar ele como um todo, dentro do contexto de vida dele, dentro do contexto familiar dele. Então esse olhar humanizado, esse novo olhar é que se chama de direito sistêmico, essa nova postura do aplicador do direito. Entendi. E diante dessa nova postura que o aplicador do direito deve assumir perante esse tema, essa questão da constelação familiar, como que isso funciona efetivamente no nosso judiciário? Assim, isso é muito novo no judiciário? Como que seria essa aplicação e há quanto tempo isso mais ou menos vem sendo implementado e efetivamente sendo utilizado nas resoluções de conflito? Quem começou a aplicação da constelação dentro do judiciário aqui no nosso Brasil foi o juiz Sami Stosch, um juiz baiano. Começou no interior da Bahia. Na verdade, ele não é baiano, ele atua lá, ele é paulista, mas ele atua na Bahia, né? Então, ele começou a aplicar a constelação para resolução de conflitos, isso em meados de 2011, né? E isso vem se disseminando. Nós já estamos com em torno de uns 19 estados utilizando a constelação nos tribunais, né? E para a resolução de conflitos. Então, assim, tá disseminando bem rápido, porque isso ajuda muito na resolução de conflitos de famílias, não só de famílias, mas também está sendo utilizado em outros ramos do direito, aí como no direito penal, né? Até no trabalhista também, né? Porque aí você verifica as dinâmicas, né? Atrás de alguma ação trabalhista, por exemplo, muitas vezes a pessoa está vendo no patrão a figura do pai, então ela vai buscar direitos, ela vai passar a vida inteira buscando aquilo que ela não recebeu do pai, né? Isso falando de uma aplicação efetiva, né, da realidade. Então, às vezes ela ingressa com uma ação, mas o que é o não dito ali, né, que o aplicador do direito vai buscar? Ele vai perceber, por meio da dinâmica familiar, que aquela ação tem outro nome, né? O que acontece com aquela pessoa? Ela está provavelmente insatisfeita com o pai, né? E aí, verificando na constelação, você esclarece a pessoa, porque a constelação ela serve para trazer informação. Na medida em que você verifica a sua dinâmica familiar, você traz informação, e aí com aquela informação você se reposiciona diante disso. Então a constelação ela serve, né? Você me perguntou no início para que serve a constelação, qual é o intuito dela, o objetivo dela. Ela serve para incluir pessoas que foram excluídas do sistema, ela serve para reconectar, né, pessoas que estão separadas e separar pessoas que estão juntas, né, pessoas que estão no lugar errado, por exemplo, e reorganizar esse sistema. Entendi. Bom, doutora, de fato a gente verifica que esse tema é um tema extremamente ativo, por mais que a gente não consiga verificar, se aprofundar mais nesse tema, o nosso tempo é um pouquinho curto, mas pelo que a doutora expôs aqui, a gente consegue verificar que a gente lida com isso diariamente, principalmente para os operadores do direito, com essa questão de mediação, tudo, a gente consegue verificar que de fato isso está no nosso dia a dia, por mais que a gente não tivesse esse conhecimento técnico mais aprofundado. A doutora gostaria de fazer as suas considerações finais agora? Sim, eu acho importante dizer para as pessoas que muitas vezes a gente olha o mundo com os olhos dos nossos pais, né? Então, é bom fazer aí uma reflexão, porque muitas vezes eu falo da questão da alienação parental, onde o filho é metade pai, metade mãe, e dentro dessa questão familiar, muitas vezes a mãe quer excluir uma parte do filho, né? 50% do filho, ou seja, seu pai ou sua mãe. Então é bom que as pessoas conheçam
essas leis sistêmicas, né? Procure um profissional para que possa ser verificado o que está acontecendo ali. É um autoconhecimento também, né? E para finalizar, eu quero agradecer aqui a atenção de todo mundo, as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou imensamente grata por assistir, por prestigiar, né, esse conhecimento e dizer para as pessoas que se elas querem conhecer o meu site, é www.conexõessistemica.com.br. Lá tem bastante informação e qualquer dúvida também eu fico à inteira disposição. Aqui eu agradeço ao Dr. Alex, eu agradeço ao jornal pela oportunidade, a doutora Rose, Rose Molitor, pelo convite, e fico grata também por vocês que estão nos assistindo. Doutora Deise, muito obrigado pelos esclarecimentos, foi extremamente profícua essa nossa entrevista, essas informações foram prestadas pela doutora, satisfação imensa recebê-la, e aos que estão nos acompanhando, continuem agora com a programação da TV Grande ABC e até o nosso próximo programa Direito em Foco. Muito obrigado.